Olá pessoal da Oitava, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos com saúde, todos na paz, né? Hoje nós vamos continuar nossas aulas de história e vamos estudar sobre Napoleão, né? Sobre o que esse cara fez aí. Ele foi um governante da França lá no século XIX e a gente vai compreender melhor quais foram as medidas que o Napoleão tomou que ainda refletem nossas vidas hoje, né? A importância da gente estar estudando a história é essa, saber o porquê, né? Saber o que foi que esses personagens fizeram há algum tempo atrás que refletem nossas vidas hoje. E para iniciar a gente vai começar observando essa imagem de Napoleão. Napoleão, ele era um marqueteiro, né? Gostava de mostrar a propaganda daquilo que ele fazia. E ele mostrava de uma maneira que não era real. Se você observar nessa imagem aqui do cavalo, Napoleão, ele atravessando os Alpes gelados, ele não tinha condições de estar atravessando nesse cavalo aqui bonito, com essas roupas, com esses trajes, né? A verdadeira imagem é essa aqui, onde ele vai no jumento, ele vai no burro, com roupas bem mais simples, né? Mas o Napoleão não iria mostrar essa imagem para o povo francês, ele iria mostrar essa imagem aqui para mostrar a grandeza, mostrar o poder que ele tinha diante dos franceses. Então, além de ser de fato inteligente, ser muito competente, o Napoleão ele era um marqueteiro, mostrava sua propaganda para minimizar as derrotas e enaltecer as vitórias, né? E assim ele conseguia mostrar a sua imagem para o povo, fazer com que o povo o adorasse, fazer com que o povo amasse o Napoleão. E assim hoje os políticos fazem isso, muitos, né? Mostram aquilo que não são para conquistar o povo e depois que chegam lá fazem aquilo que eles realmente querem, né? Então Napoleão é um exemplo disso. O Napoleão ele era bastante inteligente e conseguia conquistar o povo. Então veja só, pessoal, Napoleão ele assumiu o governo da França lá no finzinho da Revolução Francesa, quando os revolucionários estavam procurando uma estabilização e viram em Napoleão, que era um general do exército, uma pessoa específica, né, uma pessoa preparada para assumir esse governo e colocar, estabilizar ali o governo da França. Então Napoleão, assim que assumiu o governo ainda como cônsul, né, não era um governante, um rei, nem um imperador, era um cônsul, ele tomou diversas medidas como criar o Banco da França para organizar a economia, né? Controlou a regulação aí a emissão de moedas e controlou aí o mercado da França, colocando a França nos eixos. O Napoleão ele fez aí um acordo com a Igreja Católica, confiscou as terras da Igreja, em troca deixava a Igreja livremente para professar sua fé. No entanto, ele era quem indicava os bispos, né, e tinha total controle da Igreja, mas deixava livre para que as pessoas professassem sua religião. Então, o Napoleão também ele na área do direito ele implementou lá, colocou o Código Civil francês, né, onde ele coloca todos aqueles ideais iluministas, né, da Revolução Francesa em prática, como a separação do Estado e Igreja, a instituição do casamento civil, entre outras medidas que também foram adotadas no Brasil alguns anos depois, depois da proclamação da República, inspiradas nesse Código Napoleônico, que era inspirado nas ideias do iluminismo da Revolução Francesa. Então esse Código Napoleônico ele vigora na França até os dias atuais, com algumas modificações, mas permanecem em vigor lá na França. Ele também reorganizou a educação, né, criando aí a educação pública, ele tendo a visão de que a educação seria a melhor saída para um desenvolvimento da França. E também o Napoleão conquistou aí o povo, né, a ponto de o povo pedir para que ele se tornasse imperador, para que ele se tornasse praticamente um rei lá na França. Então, com o apoio do povo, o Napoleão em 1804 se autoproclama imperador francês, né? E na época, para se coroar, existe todo um protocolo, né? O Papa vinha fazer aquela nomeação, a coroação, e quando o Papa pegou a coroa para coroar o Napoleão como imperador francês, o Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou, né? Querendo mostrar para o Papa e para todo mundo que estava ali presente, e também ele mandou pintar esse quadro com essa cena para mostrar que ele era mais poderoso do que qualquer outra pessoa que existisse na França e também em todo o mundo, né? Que o desejo dele era dominar o mundo. Então Napoleão se autocoroou e depois coroou a sua esposa, mostrando que ele estava acima de todos. Então Napoleão
foi dominando aí os países europeus nas batalhas, foi conquistando um, conquistando o outro, e controlou praticamente a Europa inteira. Só não conseguiu controlar a Inglaterra, porque a Inglaterra é uma ilha, né, muito difícil de ser atacada, e eles tinham uma esquadra muito potente, muito poderosa, e o Napoleão não conseguiu vencer. Então, como o Napoleão estava conquistando toda a Europa, mas não conseguiu derrotar os ingleses, por eles serem muito fortes, ter uma esquadra muito potente, e a Inglaterra já era um país industrializado, então era muito rico, muito potente. Então o desejo de Napoleão era vencer a Inglaterra. Então, como ele não conseguia vencer nas batalhas, o Napoleão implementou aí o bloqueio continental. Como vocês podem ver aqui, essa faixa era bloqueando a Inglaterra de comercializar com os países da Europa. Como Napoleão já estava dominando praticamente todos os países aqui da Europa, ele proibiu que esses países vendessem seus produtos à Inglaterra e comprassem os produtos industrializados da Inglaterra, para que com isso a Inglaterra fosse se enfraquecendo economicamente e depois ele pudesse dominar a Inglaterra. Só que esse bloqueio ficou complicado quando Portugal aqui não aceitou, né? Portugal era muito medroso, dependia muito da Inglaterra e tinha medo de Napoleão. Então o rei de Portugal na época, que era o Dom João VI, ele fez um acordo com a Inglaterra, fugiu para o Brasil, e a Inglaterra veio fazendo aí a escolta dos navios portugueses até o Brasil. Foi na época que Dom João VI veio para cá, se estabeleceu aqui no Brasil, e aí começou a organizar aqui o Brasil, que alguns anos depois, né, isso foi em 1808, 1821, 1822, o Brasil se tornou independente. Então, tem tudo a ver aí esse bloqueio continental de Napoleão na Europa com a independência do Brasil, que a gente vai estudar no próximo capítulo, certo? Então, quando Portugal fugiu, ele invadiu Portugal, invadiu a Espanha e tomou de conta de tudo. E a Rússia, que era um país aqui muito grande, de início ele acatou aí o bloqueio continental, mas depois eles precisavam dos produtos ingleses e precisavam vender os seus produtos para a Inglaterra. Então quebrou o bloqueio. Então, quando quebrou o bloqueio, a França, Napoleão juntou aí 600 mil homens e foram invadir a Rússia por causa dessa quebra desse acordo. E quando o Napoleão foi com os 600 mil homens invadir a França, quer dizer, a Rússia, os russos não tinham um poderio do exército tão forte para derrotar os franceses. Então, como a Rússia é um país gelado, continental, à medida que Napoleão ia avançando dentro da Rússia com seus soldados, as pessoas iam fugindo das casas, os exércitos iam fugindo, queimavam as plantações e deixavam as casas abandonadas. Então, quando Napoleão chegava, não encontrava comida, não encontrava água, não encontrava nada, e aí o exército foi enfraquecendo. Quando eles chegaram em Moscou, os soldados estavam exaustos, estavam todos morrendo de fome e foram facilmente derrotados pelos russos. Então foi uma das batalhas, né, que Napoleão perdeu, que foi aí o começo do fim do seu reinado, né? Então Napoleão acabou sendo derrotado. Dos 600 mil homens, só 50 mil voltaram para a França. Ele voltou, foi preso e fez aí a batalha e foi preso nessa ilha aqui, a ilha de Elba, e passou alguns meses lá preso. E enquanto isso, né, a França estava tentando se reorganizar, mas Napoleão, como ele era um cara muito inteligente, muito astuto, ele começou a controlar a própria prisão e convenceu os soldados que estavam lá fazendo sua escolta a voltar para a França junto com ele, invadir a França e tomar o governo de volta. E assim o fizeram. Quando chegaram na França, com ele com 300 homens, lá na França tinha 1000 homens esperando ele para haver o embate. Então, quando Napoleão viu que não conseguiria vencer, né, com 300 contra 1000, ele apenas chegou e foi falar, convencer os soldados que já tinham lutado junto com eles, né? Ele chegava assim, falava o nome, fulano, você, João, vai lutar por mim, você, e aí ele conseguiu convencer os 1000 homens
que ele era o general, que ele era o dono da França, que eles deviam obediência a ele. Então, dos 300 homens que ele tinha, passou a ter 1.300. Então, ele invadiu a França, tomou novamente o governo e aí voltou a governar a França. Só que esse período durou apenas 100 dias, né? Ele governou por 100 dias nessa segunda volta. E durante esses 100 dias de governo, ele teve uma batalha lá a Batalha de Waterloo, e lá o Napoleão foi derrotado mais uma vez. E dessa vez o Napoleão foi levado para uma outra ilha mais distante, aí lá no Atlântico, a ilha de Santa Helena, e lá o Napoleão ficou até morrer, certo? Então essa é a história de Napoleão, é bem resumida, vocês vão poder observar aí no texto mais alguns detalhes sobre a vida de Napoleão, mas ele é muito importante nesse sentido, né? Que ele colocou em prática os ideais da Revolução Francesa, que eram inspirados no Iluminismo. Ele teve toda a influência na independência do Brasil e o Código Napoleônico, né, a instituição de pesos e medidas, né, o metro, o litro, o quilo, o centímetro, ele colocou em prática e até hoje essas medidas vigoram em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Muito do que nós conhecemos sobre o Egito também nós devemos a Napoleão, onde ele fez uma expedição, trouxe muitos conhecimentos de lá. Então Napoleão governou lá de 1800 até 1815, né, um governo de 15 anos entre o consulado e o Império. E em 1821, lá na prisão, ele acaba morrendo e fim daí a história de Napoleão. Mas o seu legado é muito importante, por isso que a gente está aqui para compreender, certo?